A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o missionário Marconi voltando na manhã deste dia, trazendo um novo ensinamento da parte de Deus para vocês, meus irmãos e irmãs. E o ensinamento na manhã deste dia vai falar a respeito de Gênesis, capítulo 4, verso 3 até o verso 5. E o tema é o fruto da terra ou o fruto da ovelha. É uma reverência a Caim e Abel, quando tiveram que se deparar com Deus para fazerem as suas ofertas ao nosso querido Deus. Então eu coloquei esse tema para que você entenda. Um ofereceu o fruto da terra e o outro ofereceu o fruto da ovelha. Então, por isso que eu estou te perguntando nesta manhã, através desse ensinamento, através do tema: o fruto da terra ou o fruto da ovelha que você quer oferecer a Deus? Então, para que nós possamos entender esses ensinamentos, temos que pegar esse sentido no qual, transliterado do grego para o português, ou melhor, do hebraico para o português, eu traduzi para que vocês entendam melhor. E diz assim: Caim significa o quê? Lavrador. Como também Caim significa possessão, que significa uma atitude de incredulidade. Como nesse caso ele representou a terra, ele desagradou a Deus nesse sentido aqui. Amaldiçoada o fruto que desagradou a Deus. A terra já estava, por causa do pecado, contaminado. Então, se vocês observarem, a Bíblia traz uma narração para que você entenda os dois lados e as duas partes. Se a terra já estava contaminada, foi no caos da caída de Satanás. E do lado da oferta do cordeiro, vem a outra parte que foi traga por Abel. Então a Bíblia, ela praticamente, ela exemplifica um ensinamento entre o erro e o pecado, ou entre o certo e o errado, para que nós possamos entender e não cairmos em tentação de partir para o lado no qual Caim representou, que era o lado do pecado, o lado da maldição. Mas esse entendimento bíblico é para que nós possamos aprender cada vez mais o que o Senhor quer dizer nas suas palavras, tanto pelo lado certo como pelo lado errado. E nós temos a tendência de seguir sempre o lado errado, Mas temos que partir para o lado certo, seguir Abel. E diz aqui, amaldiçoado o fruto da terra, já estava por causa do pecado de Adão e Eva, os pais dele, de Caim e Abel, O que significa a ovelha pura por Abel? É o sopro de vida de um pastor de ovelha. É o significado de Abel. Para que possamos entender melhor essa parte, nós temos que voltar lá em Gênesis capítulo 2, verso 9, que fala a respeito da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram duas árvores reais, às quais Deus atribuíram um significado especial diferente. Como do bem, onde a ciência do bem e a ciência do mal estava plantado na terra. No verso 3, do fruto da terra, isto é, uma oferta sem sangue, também era perfeita e apropriada, conforme está em Levítico, capítulo 2, verso 1 e 4, e Levítico, capítulo 2, 14 e 15, verso 14 e verso 15,
O que Deus não gostou foi da atitude de incredulidade de Caim, não do fruto da terra, que desagradou a Deus, como está no verso 4. Vá lá no livro de Hebreu, capítulo 11, verso 4, que você vai entender. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, que pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, e por meio dela, que também, mesmo depois de morto, ainda fala. Vocês vão entender porque depois de morto ele ainda fala, amém? E você também está agradando a Deus com seu testemunho? Uma pergunta que eu te faço. Também ainda está vivo? Você ainda também acha que está vivo? Ou só depois de morto vai querer levar esse testemunho de Deus pelo mundo afora? Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Amém? Amados irmãos, um dos nossos maiores erros humanos é confundir a fé com os sentidos naturais da terra. A fé, para aqueles que querem se aproximar de Deus, é crer que Ele existe e que seja um galardoador daquele que o buscam a face dele. Amém, irmão? A pergunta é, por que Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta do outro? Se ambas eram espontâneas? Bem, o fato é que teria sido Deus injusto com Caim? Também é outra pergunta, né? Embora as duas ofertas fossem espontâneas, representavam também dois corações diferentes e, por consequente, dois tipos de oferta. A primeira, ofertando o reino dos vegetais, que é aquela que não faz diferença na lavoura, não machuca e nem sacrifica, porque é só arrancar e entregar, né? Não sacrifica o quê? A mão, é só arrancar e entregar. Pelo contrário, quanto mais corte, mais se produz. É o fruto da terra. Quanto mais você tira, mais você entrega, mais o fruto da terra se produz. Porque tem que ter espaço para crescer o restante novo que vai ser plantado. Então Deus não se desagradou disso. Você vai entender, Deus se desagradou foi do coração de Caim. Já o outro tipo de oferta é o reino animal. É totalmente oposto à do reino vegetal, tendo em vista que há sofrimento sacrificial, a dor, a separação na família do animal, sacrificando, enfim, há um derramamento de quê? Daquele animal, de sangue, sem o qual não pode haver perdão de pecados. Amém? Pois, como está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 22 e Apocalipse 22, 14, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Irmão, isso significa dizer que o sacrifício que não requer sangue também não tem o direito de alcançar a vida eterna. Sabe o que significa isso? Luta, amor, né? Por isso mesmo se fez necessário a morte do Senhor Jesus Cristo. Com o quê? Na cruz do Calvário? Com derramamento de sangue, irmão. Por isso, a razão da oferta de Abel ter sido a mais agradável aos olhos do Senhor Deus é porque havia o elemento sangue, aquele a qual ofertado na época de Jesus Cristo. Amém? Pelas nossas vidas, né? Pelas nossas salvações. Por outro lado, havia algo de errado com o coração de Caim, porque o Senhor não recusou apenas a sua oferta, mas como também não se agradou dele próprio. E aí se conclui que de um coração bom se procede boas ofertas. Enquanto o coração não está bem, irmão, a oferta também não é boa. Oh, aleluia! Amém, irmão? Em outras palavras, a oferta mostra para Deus o coração do ofertante
E se a oferta é melhor que as pessoas podem dar, nesse caso, o coração é bom, irmão. É dar o que pode dar e o que tem para dar, sem pensar no que vai perder. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Porém, se a oferta é qualquer coisa que a pessoa dá, então é porque o seu coração não considera a oferta de uma pessoa, sempre expressa o seu caráter, o seu espírito e a sua alma. Enfim, o seu coração, irmão. Leamos lá em Gênesis capítulo 4, verso 10. O sacrifício de sangue tem vida. É por isso que a sua voz é ouvida diante de Deus. Quando você clama, você ora, que busca a face do Senhor e pede a Ele, Ele te ouve, Ele te atende. Amém? Então está encerrado esse ensinamento sobre o fruto da terra ou da ovelha, irmão. Pense no que você vai fazer. Você vai dar o fruto da terra ou o fruto da ovelha? O fruto da terra é aquela que você dá como ofertante sem pensar no que está dando. É coração aberto. E o fruto da ovelha é você fazer tudo em sacrifício por amor a Deus, por amor de Jesus, porque Ele foi na cruz do Calvário dar a vida por nós. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã. Guarda este ensinamento maravilhoso para o teu coração e que Deus venha abençoar não só a ti, como toda a sua família, através da tua oferta, do teu coração e do teu amor para com o próximo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Amém e graças a Deus.